Amós capítulo 4, versículo 9 diz assim: Eu vos castiguei com a ferrugem e o fungo, as riquezas de vossos jardins e vinhas de vossas figueiras e oliveiras, a lagarta as devorará, mas não voltastes a mim, oráculo do Senhor. Lancei sobre vós a peste que vem do Egito, matei pela espada vossos jovens enquanto eram capturados vossos cavalos, e levei até vossas narinas o fedor de vossos campos, mas não voltastes a mim, oráculo do Senhor. Eu vos revirei como quando com força divina revirei Sodoma e Gomorra, e vós éreis qual tição arrebatado ao incêndio, mas não voltastes a mim, oráculo do Senhor. Pois bem, eis como vou tratar-te, Israel, e por ser assim que te tratei, prepare, Israel, para se encontrar com seu Deus. Eis, portanto, o que modela as montanhas, que cria o vento, que revela ao homem qual o seu destino, que das trevas produz a aurora, que caminha nas alturas da terra. Seu nome é o Senhor, Deus de todo poder. Amados, vale ressaltar, louvado seja Deus, que desde o jardim do Éden, quando Eva comeu do fruto proibido e partilhou desse mesmo fruto com o seu esposo Adão, eles tiveram ali um momento de afastamento da presença de Deus. A Bíblia fala que quando Deus apareceu no jardim procurando por Adão, Adão sentiu vergonha de estar na presença de Deus. E a vergonha é um sentimento gerado pelo pecado. Eles tinham cometido um pecado, eles tinham infringido uma norma, uma ordenança do Senhor Deus, para que do único fruto que ali estava disposto não comesse, dos demais eles poderiam usufruir de absolutamente tudo. Pois bem, a palavra do Senhor vai dizer que com essa vergonha do afastamento, ela simboliza agora o homem caído. Através de Adão, a humanidade vai estar num ano de ruptura, vai estar num estado de ruptura relacional com o Senhor Deus. E agora há uma necessidade de se levantar sacerdotes, homens e mulheres, servos de Deus, de boa reputação, profetas do Senhor, e que essas pessoas selecionadas, essas pessoas separadas, iam poder ser intermediadores daquilo que Deus queria falar para com a humanidade. Conclusão, Deus já não se manifestava de maneira plena sobre a humanidade pecadora e caída. O homem, ao comer do fruto proibido, ele não somente descumpriu uma ordenança de Deus, mas ele abriu um leque de sentimentos que apontava para tudo aquilo que é desejo da nossa carne. O apóstolo Paulo vai dizer que a carne luta contra o espírito luta contra a carne, e ambos se opõem um ao outro. Então essa guerra que existia aqui, se retratando especificamente do Antigo Testamento, ela vai ser travada, e através dos profetas, através do sacerdote, havia a cerimônia de expiação do pecado, para que o povo pudesse ter um momento de paz, para que o povo pudesse ter um momento de proximidade da presença do Senhor para com eles. Amados, o povo de Israel, o povo prometido do Senhor para a terra prometida, é o povo que mais vai começar a se afastar de Deus após as bênçãos terem chegado sobre as suas mãos. Eu quero dizer para você, tem tantas pessoas nesse mundo que quando as coisas estão mal, ela está perto de Deus. Quando as coisas estão ruins, ela está nos atos do Senhor, ela está buscando, ela está orando, ela está jejuando, ela está próxima de Deus. Mas bastou as coisas começarem a acontecer, as portas começarem a abrir, para que as desculpas venham no sentido de que hoje eu não consigo ir para a igreja,
hoje eu não vou orar, hoje eu não consigo jejuar, porque as bênçãos começam a tomar conta da mente do irmão, da irmã, ao ponto dele se esquecer do dono da bênção. E com o povo de Israel não foi diferente. Deus começa a cumprir suas promessas, Deus começa a agir no meio desse povo, Deus começa a liberar promessas para esse povo, e agora esse povo vai ser o povo que se afasta de Deus, é o povo que vai se esquecer de Deus. E quando nós passamos a nos esquecer de Deus, meu irmão, nós não estamos deixando de lado uma simples pessoa. Uma coisa é você esquecer o aniversário de um ente querido, uma coisa é você esquecer, louvado seja Deus, de uma data comemorativa de algum amigo por perto. Outra coisa é você se esquecer do próprio Deus. Se esquecer do próprio Deus, irmão, é você se esquecer do Criador, é você se esquecer do Redentor, é você se esquecer do único que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. É você se esquecer daquele que, aleluia, Isaías vai dizer assim, que os seus pés estão sobre a terra. É você se esquecer daquele que é poderoso, daquele que pode realizar todas as coisas. E o que me faz me esquecer de Deus, o que pode me fazer se esquecer da presença de Deus, o que pode fazer eu me esquecer ou eu não querer mais sentir a unção de Deus sobre mim? Pois bem, quando você começa a ter as bênçãos liberadas, essas bênçãos de Deus que foram liberadas sobre a sua vida, e que agora começam a afastar, começam a desvirtuar o irmão, a irmã da presença de Deus, elas são as bênçãos agora que se tornam o próprio Deus dele ou dela. Então, eu não posso adorar dois senhores, a Bíblia fala, porque certamente eu vou agradar mais a um do que a outro. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide o reino dele com ninguém. Quando Lúcifer, lá nos céus, Lúcifer, ele tentou construir o reino dele acima do trono de Deus, e a Bíblia fala que houve guerra no céu. O arcanjo Miguel guerreou com Lúcifer, 1/3 dos anjos do céu foram expulsos, louvado seja Deus. Então Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ou Deus, ele é o redentor do teu coração, da tua alma, ou você tem o seu coração voltado para as coisas de Deus, ou você tem o seu coração voltado para as coisas do mundo. E vale ressaltar que mesmo uma pessoa que já não está firme em Deus, mesmo uma pessoa que já não tem um coração firmado sobre a verdade de Deus, mesmo uma pessoa que já não se relaciona mais com Deus como deveria, ainda assim Deus por misericórdia usa, ainda assim por misericórdia Deus levanta profeta para falar com ela. Então, aleluia, não conseguimos distinguir uma pessoa que está afastada de Deus simplesmente por olhar para ela. A Bíblia vai dizer assim, que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé o belemita, e quando ele chegou lá em Belém e olhou para os filhos de Jessé, ele olhou um dos filhos mais formosos e disse: acho que esse daqui vai ser o novo rei de Israel. E Deus o advertiu dizendo assim: eu não olho como olha o homem, porque o homem olha a aparência. Às vezes nós olhamos a aparência, às vezes nós olhamos a aparência e falamos: esse está cheio da unção, esse não está cheio da unção, esse é homem de Deus, esse não é homem de Deus. Ei, amado, mas o profeta foi advertido pelo próprio Deus dizendo assim: eu não olho como olha o homem, porque eu olho o que está no coração, eu olho a intenção do coração. Então eu quero resumir isso para você entender que perante o homem nós conseguimos enganar, perante o homem nós conseguimos esconder, nós conseguimos disfarçar, mas para Deus não, porque Deus sabe o que acontece depois do culto, Deus sabe o que acontece no nosso íntimo, com a nossa vida particular, nos momentos que estamos sozinhos. Deus, ele sabe como está o nosso coração, e Deus olhou o coração de Israel, Deus olhou o povo escolhido dele, no momento em que o povo de Deus estava afastado da presença do Senhor. Deus foi lá e olhou o coração do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Pois bem, meus irmãos, pois bem, o profeta Amós vai ser levantado como um homem que vai dizer algumas verdades. E vamos ser sinceros que não gostamos às vezes de ouvir algumas verdades. Eu falava sobre isso domingo. Quando nós vamos falar sobre algumas verdades, irmãos, é difícil. Pois bem, Amós capítulo 4, versículo 6 diz: sou eu quem já vos dei o vazio a
mastigar em todas as vossas cidades, penúria de pão em todas as vossas residências, mas não voltastes a mim, oráculo do Senhor. O profeta Amós, ele é levantado como uma autoridade para falar a verdade. E a verdade, ela é o que, irmão? Ela liberta o que, irmão? Da escravidão, do raso, do superficial. A verdade, ela veio para descortinar, para iluminar no meio das trevas e mostrar e apontar as coisas que estão erradas. Mas essa verdade que é proveniente de Deus não é uma verdade que vem para vergonha, mas é uma verdade que vem para a glória de Deus. Quando Deus vem para nos advertir, Ele não vem para nos advertir para nos envergonhar, mas Ele vem para nos advertir para que nós possamos nos consertar. Então a verdade de Deus, ela é uma oportunidade de ajustar a área que nós estamos indo, ajustar para onde nós estamos indo e para onde que Deus quer nos levar. Então o profeta Amós, ele é levantado como instrumento de Deus para poder trazer essa verdade de alerta para o povo, dizendo: olha, Deus já está fazendo tanta coisa. Será que vocês não entenderam que quando vocês estão sem pão, é Deus que está dando uma apertada para ensinar algumas coisas? Que quando falta o dinheiro na conta é porque Deus está dando uma apertada, porque Ele quer falar alguma coisa. Amado, eu não sei se você está entendendo a ministração dessa noite. Nós estamos nessas quartas-feiras de setembro no Sendlight, as quartas-feiras proféticas. E aleluia, Deus, Ele está falando conosco nessa noite através do profeta Amós, no sentido de nós começarmos a ter sensibilidade no Espírito para entender aonde estamos e aonde Deus Ele quer nos colocar. Você não está nessa condição que você se encontra hoje por acaso. Isso tudo é permissão do Senhor, é querer do Senhor. Ele é poderoso para fazer todas as coisas em nossas vidas. E se Ele é poderoso para fazer todas as coisas em nossas vidas, até mesmo no meio de uma luta, no meio de uma turbulência, é Deus agindo, é Deus moldando, é Deus ensinando. E se nós estamos perto dele, nós vamos entender. Mas se nós estamos afastados dele, dificilmente vamos compreender o agir de Deus, vamos entender o agir de Deus sobre nossas vidas. Então, se eu quero conseguir passar cantando o hino da vitória, eu preciso estar perto do Senhor. Se eu quero passar, aleluia, tendo resiliência e constância, sendo uma árvore bem enraizada, eu tenho que estar perto do Senhor. Porque se eu estou afastado do Senhor, então o que acontece comigo é que eu começo a ter uma morte espiritual. Eu começo a perder a sensibilidade do Espírito. Eu começo a perder a prática da oração, a prática do jejum, a prática da leitura bíblica. Eu começo a me afastar daquilo que me alimenta. Eu começo a me afastar das coisas que me fortalecem. Eu começo a me afastar das coisas que vão trazer luz para o meu coração, para a minha mente. Então quando Deus ele começa a moldar, quando Deus começa a ensinar, quando Deus vê que a gente começa a se desviar, começa a se afastar, começa a ficar frio espiritualmente, Deus começa a apertar. Deus começa a apertar algumas regiões de nossas vidas, e isso se chama um ajuste do céu. Porque Deus prefere que você não consiga trocar de carro do que perder a presença do relacionamento com Ele. Deus prefere que você nunca consiga comprar a sua casa própria do que perder a intimidade com Ele. A casa não é maior que o relacionamento com Deus. Aleluia, o carro não é maior do que o relacionamento com Deus. E quando nós colocamos Deus absolutamente no centro de todas as coisas, então as demais coisas começam a fluir em nós. Nós começamos a ver portas se abrindo, milagres acontecendo. Nós começamos a contar testemunhos poderosos, porque o nosso coração está no Pai, naquele que pode dar todas as coisas que precisamos. Aleluia. Amados, Amós, ele é o profeta que vai falar o que ninguém quer ouvir. Amós é o mais antigo dos profetas, cujos atos e palavras se tornaram objeto de um livro anterior a Isaías e até mesmo a Oséias.
ela atua pouco antes da metade do século passado, que é posterior a Isaías, sob o ilustre reinado de Jeroboão II, no Israel do Norte de 787, que corresponde ao reinado de Osias em Judá, de 781 a 740, como indica a subscrição do relato. Amós se apresenta como um pastor de rebanho, e as numerosas imagens que ilustram sua mensagem confirmam essa indicação. É um judeense proveniente de Tecoa. O fato de ele vir profetizar no reino do norte, no santuário de Betel e provavelmente na Samaria, significa uma missão divina especial. Sua chegada é sinal de que o povo eleito, apesar de dividido no plano político e religioso, continua a ser um só aos olhos do Senhor. Mas seu ministério durou no máximo alguns meses. O sacerdote de Betel o denunciou ao rei e o expulsou como perturbador da ordem pública. Você entende que a verdade ela vai mexer com algumas estruturas, porque a verdade ela nos tira da zona de conforto. A verdade ela nos desperta para nos arrependermos de nossos pecados e nos convertermos ao Senhor. A verdade ela vem para iluminar e mostrar todos os obstáculos que nós estamos caindo. Esse foi o profeta Amós. Foi enviado para ministrar em Betel, a um povo que estava totalmente desviado dos princípios da palavra do Senhor. E a grande pergunta, entrando aqui no meio da mensagem, é: o que tem te afastado de Deus? O que tem feito você não querer mais viver intensamente o Evangelho de Cristo? O que tem feito você já não se relacionar mais como você se relacionava antes com o Senhor? O que tem feito você já não buscar mais o Senhor tão fervorosamente? Será que as coisas estão boas demais para você? Será que as bênçãos que o Senhor liberou para você, elas estão sendo uma pedra de tropeço e tem impedido você de estar mais firme, estar mais fervorosa na presença do Senhor? Deus ele traz para nós um alerta nessa noite, louvado seja Deus. E a palavra profética liberada para este culto é que a verdade vos digo e a verdade vos libertará. A verdade que vai nos impulsionar a sairmos de tudo aquilo que tem nos atrapalhado, que tem nos paralisado espiritualmente. Deus ele não quer que nós tenhamos um relacionamento raso com a presença dele. Amado, como eu disse ao decorrer da pregação, louvado seja Deus. Deus ele é poderoso, assentado sobre um alto e sublime trono. Então estar sobre a terra não é brincadeira. Estar aqui servindo a Deus não é brincadeira. Estar aqui na presença do Senhor é ter a oportunidade, é ter o privilégio de ter um encontro com aquele que vive e reina para todo sempre. O Deus poderoso que pode sarar a tua terra, que pode curar suas feridas, que pode libertar de vício, que pode arrancar enfermidades que já foi diagnosticada pelos médicos, já foi declarado a morte. Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus que pode fazer o sobrenatural se tornar realidade. E como que nós podemos ter essa sensibilidade de compreender essas coisas que são do alto, se não nos relacionarmos com Ele, se não estarmos firmados na presença dEle? Não podemos tratar as coisas de Deus como só um momento. Não, é
isso aqui é só uma curtição, é só uma estação, é só um ciclo, é só uma parte. Não, não, irmão. Deus, Ele quer que você entenda, a pessoa de Cristo Jesus, ela quer habitar na sua vida para todo sempre. Ele quer estar no seu coração, Ele quer te ajudar, Ele quer instruir você, Ele quer ensinar você. Mas como deixar ser ensinado por Jesus se nós não damos a oportunidade para Jesus vir ao nosso encontro e nos ensinar? Jesus Cristo quer habitar em você. Jesus Cristo quer mover o céu sobre tua vida, sobre a tua casa. Ele quer tirar barreiras espirituais que tem feito você paralisar. Sou Igreja de Deus.